O cheiro de fumaça começou antes do clarão. Já tínhamos perdido gado antes por causa de seca, por causa de onça, por causa de ladrão, mas nada se comparava àquilo. Aquele cheiro que veio rastejando pela terra como se fosse bicho, carregando com ele um presságio. Eu não queria acreditar, mas meu instinto me puxou pela gola da camisa e me jogou para fora da sede da fazenda. E quando vi, lá longe, no alto da pastagem seca, uma nuvem negra subia como um grito sufocado. O fogo tinha começado. Corri para chamar os homens. Gritei pelos peões, mandei buscar balde, enxada, o que tivesse. Não era hora de perguntar de onde vinha aquilo. Era hora de agir, mas no meio daquela confusão tinha algo que me incomodava. Um ausente, o capataz, Sebastião. Sebastião era meu homem de confiança. 25 anos na fazenda. Cuidava da terra como se fosse dele. Tinha a chave de tudo, da despensa ao cofre. Foi ele que me ajudou quando meu pai morreu e eu herdei essa responsabilidade toda. Antes da hora. Mas naquela manhã, enquanto a fumaça engolia o horizonte, ele não estava em lugar nenhum. Ninguém tinha visto. Não respondeu quando gritei seu nome. Não veio ajudar. Sumido. A gente correu como podia. Tentamos conter as chamas com as mãos, com panos molhados, com o trator cortando a vegetação para tentar fazer aceiro. O vento parecia ter feito pacto com o capeta. Soprava para todos os lados ao mesmo tempo. As chamas pulavam como se fossem vivas. O calor chegava a arder os olhos. E mesmo assim, Sebastião não aparecia. No final da tarde, depois que conseguimos controlar uma parte do fogo, me sentei no batente da varanda com a cara coberta de fuligem e a alma queimada por dentro. Tinha perdido uma parte da plantação, alguns bezerros, algumas cercas, mas o que me ardia mais era aquela pulga atrás da orelha. E se aquilo não tivesse sido acidente? E se alguém tivesse colocado fogo? A ideia me pareceu absurda no começo. Mas sabe quando uma coisa encosta na sua cabeça e não sai mais? Igual mosquito enchendo o saco no ouvido. Lembrei de umas conversas que ouvi no terreiro, de uns comentários atravessados sobre a venda de um pedaço da terra que não agradou todo mundo. E me lembrei de novo. Sebastião ainda não tinha aparecido. Naquela noite não preguei o olho. Fiquei andando pela casa. Entrei no escritório, puxei as anotações do capataz. Faltavam folhas no caderno. A conta do gado vendido na semana passada não batia com o valor no caixa. Coisa pouca, mas quem mexe com pouco mexe com muito. No dia seguinte, levantei com o sol e fui direto para o galpão onde guardamos as ferramentas. Chamei João, o peão mais antigo depois do Sebastião. Perguntei se ele sabia onde o capataz estava. Ele baixou os olhos e disse que tinha visto Sebastião no fim da tarde anterior, antes do fogo começar, indo em direção ao brejo, com um saco pesado nas costas. Disse que chamou, mas Sebastião nem virou. Foi ali que algo dentro de mim se quebrou. A confiança, a lealdade, o companheirismo, tudo se transformou em desconfiança. Peguei o cavalo e fui para o brejo. Rodei a área até ver as marcas no chão. Pegadas, rasgo de saco, cinzas frescas e, enterrado sob um monte de folhas e barro, achei o que parecia ser um galão de gasolina. Voltei para a sede com o estômago embrulhado. Chamei todos os homens da fazenda. Disse que quem soubesse de alguma coisa precisava falar. O silêncio foi de cortar, até que um dos mais novos, o Zeca, abriu a boca e contou o que viu. Sebastião e um homem estranho de chapéu escuro conversando perto do curral na semana passada. Disse que ouviu a palavra dívida mais de uma vez e que Sebastião parecia nervoso. Fui até a cidade naquela tarde. Falei com o delegado. Contei do incêndio, da desconfiança, do sumiço. Ele disse que ia abrir inquérito, mas aqui no interior, polícia anda devagar. E boato voa rápido. No outro dia, a cidade inteira já dizia que Sebastião tinha fugido com dinheiro da fazenda e que o incêndio tinha sido para acobertar a traição. Eu não queria acreditar. Uma parte de mim ainda achava que tudo podia ser coincidência, que ele podia ter passado mal, sofrido um acidente, se perdido no mato. Mas o tempo passava e nada.
Naquela mesma semana, um bilhete apareceu jogado na varanda, sem assinatura, papel amassado, letra feia, escrita com pressa. Dizia só: não confie no Sebastião. Ele armou tudo e não tá sozinho. O sangue gelou. Porque se ele não estava sozinho, então quem mais? Comecei a olhar para os rostos ao meu redor com desconfiança. Até meus peões que estavam comigo há anos pareciam estranhos de repente. Ninguém mais era só trabalhador. Podia ser cúmplice, podia ser inimigo. A fazenda, que sempre foi minha casa, agora parecia um campo minado. E foi quando fui verificar a contabilidade com mais calma, folha por folha, que descobri algo ainda mais grave. Sebastião não só tinha sumido com parte do dinheiro da venda dos bois, como também tinha adulterado registros da venda de maquinário. Tinha vendido 2 tratores usados como se fossem sucata, por preço muito abaixo do valor. E para quem? Uma empresa fantasma no nome de um tal de J. Martins. Nome falso, endereço falso, mas com firma reconhecida por alguém no cartório da cidade vizinha. Alguém que conhecia o Sebastião. Fui até lá. Mostrei o papel para a moça do cartório. Ela hesitou, olhou para os lados. Depois me chamou no canto e disse: esse homem vem aqui todo mês, mas ele não se chama Martins. Ele é cunhado do Sebastião. Eu desabei. A traição estava escancarada. Sebastião não só tinha me enganado, ele tinha planejado, calculado, enrolado os papéis, enganado os funcionários, colocado fogo na minha terra e sumido no mundo. Mas o que eu ainda não sabia era o porquê. Porque um homem que ganhou tudo de mim faria isso comigo? Naquele dia, voltei da cidade com um gosto amargo na boca e a alma em frangalhos. A imagem do Sebastião, sentado ao meu lado no tempo em que meu pai morreu, me dava náusea agora. Como alguém que ajudou a erguer essa fazenda podia ser o mesmo que jogou fogo nela e fugiu com meu dinheiro. Era como se eu tivesse acolhido uma cobra dentro de casa e só agora sentisse o bote. Mas mais do que a dor, o que me corroía era a necessidade de entender, de saber o motivo. O que fez esse homem se voltar contra mim, contra tudo que a gente construiu junto. Resolvi procurar o irmão do Sebastião, um homem chamado Elias, que morava num sítio simples do outro lado do rio. Nunca fomos próximos, mas lembrava dele nos velórios, nas festas juninas, calado no canto com o chapéu apertado na cabeça. Elias era diferente do irmão, mais bruto, menos falante. Bati na porteira e esperei. Ele apareceu com a espingarda na mão, desconfiado. Quando viu que era eu, relaxou o ombro, mas não o olhar. Vim conversar, Elias. Só isso. Ele não respondeu. Apenas abriu a porteira com o queixo e me deu passagem. Sentamos num tamborete velho, sob a sombra de um pé de manga. Contei tudo. O incêndio, o sumiço, o dinheiro, o bilhete anônimo. Ele me ouviu quieto, só mexendo os dedos grossos. Quando terminei, ele cuspiu no chão e disse: sabia que ia dar nisso. O Sebastião se perdeu faz tempo. Por quê? Perguntei. Por que ele faria isso? Porque ele tem medo, respondeu. Medo de perder o que acha que é dele. Medo de não ser mais nada. Eu não entendi de cara. Elias me explicou que o Sebastião vivia dizendo que a fazenda só existia por causa dele. Que era ele que fazia tudo funcionar. Que um dia você ia cansar dele, trocar por um mais novo, mais barato. E ele ia acabar com as mãos vazias depois de dedicar a vida toda. Ele achava que eu ia mandá-lo embora? Não sei se achava, mas sentia. E quando o homem sente, não adianta argumento. Fiquei em silêncio por um tempo. A traição de Sebastião não era só por ganância. Era por orgulho, medo, vaidade, talvez até inveja e talvez culpa minha também. Quantas vezes agradeci, quantas vezes tratei ele como parceiro e não como empregado. Mas ainda assim, fogo, roubo. E onde ele está? Perguntei. Não sei, disse Elias, mas sei quem talvez saiba. Me passou o nome de uma mulher, Maria Rita, conhecida como Ritinha dos Caminhos.
Uma dessas que vive à beira da estrada vendendo erva, rezando benzimento, sabendo mais do que devia. Disse que Sebastião passava por lá às vezes, deixava pacote, buscava envelope, coisas assim. No dia seguinte fui atrás dessa Ritinha. A mulher me recebeu com uma cara de quem já sabia que eu ia aparecer. Fumaça de arruda no ar, cachorro magro deitado na sombra. Contei tudo de novo. Ela não se espantou com nada. Só me olhava com os olhos fundos e a cabeça baixa. O Sebastião se perdeu no tempo, disse ela. Vive preso num passado que ele mesmo inventou. Para ele, tudo que a fazenda tem é por causa dele. O fogo foi um recado. Ele queria que você sentisse o que ele sente por dentro há anos, tudo queimando. E onde ele está? Não posso dizer, mas vou te dar algo. Foi até um canto da casa, abriu uma caixa de madeira e tirou um envelope. Dentro, uma carta. Letra trêmula, papel amarelado. Era de Sebastião. Escrita há meses. Falava do cansaço, da sensação de ser invisível, da mágoa de ver os filhos do patrão crescendo na cidade, enquanto ele enterrava os próprios sonhos na terra bruta da fazenda. Ele dizia que queria sair, recomeçar, ser dono de alguma coisa, que se não tivesse a terra, ao menos queria ter escolha, e que um dia, antes do fim, faria todo mundo lembrar quem ele foi. Ele planejou isso há muito tempo, sussurrei. Ritinha assentiu e completou. Mas ainda tem mais gente envolvida. Voltei para a fazenda com a cabeça em chamas. O bilhete anônimo, a carta da Ritinha, o tal homem do chapéu escuro, tudo apontava para uma trama mais funda. Não era só Sebastião, ele era o braço. Mas quem era a cabeça? Comecei a observar de novo. As rotinas, os silêncios, os cochichos. Um nome voltou à minha mente. Tonico. Era um dos peões mais antigos, mas que nunca se destacava, sempre na dele. Mas depois do incêndio, percebi que ele evitava olhar nos meus olhos. E um dia, vi ele escondendo um maço de papel atrás da cela no galpão. Esperei ele sair, fui até lá e puxei o maço. Eram recibos, depósitos, feitos por alguém chamado JM. O mesmo nome da empresa fantasma que comprou os tratores. Tonico estava sendo pago. Naquela noite, reuni coragem e encarei ele na frente de todos. Mostrei os papéis, perguntei de onde vinham. Ele tentou negar, depois gaguejou, depois baixou a cabeça. E quando todos estavam esperando ele confessar, ele disse algo que congelou meu sangue. O Sebastião, ele foi usado. Não era para chegar nesse ponto. Usado por quem? Pelo Filho do Senhor. O mundo girou. Não entendi. Meu filho mais velho, Gustavo, estava morando na capital há 2 anos. Tinha estudado, virado administrador, dizia que queria abrir empresa, sempre reclamou da vida dura do interior. Mas nunca imaginei que ele pudesse, Tonico explicou. Disse que Sebastião foi procurado por alguém que ofereceu uma saída. Um sócio que compraria os tratores por fora, desviaria o dinheiro e abriria uma nova fazenda em outro estado. Uma sociedade. Sebastião cairia fora com o nome limpo, mas o tal sócio era o Gustavo. E tudo que ele queria era a terra. A minha terra. Não consegui respirar. Meu próprio sangue, meu filho, articulando pelas costas. Na manhã seguinte peguei o carro e fui até a cidade grande. Bati na porta do apartamento do Gustavo. Ele abriu com cara de surpresa, mas não de culpa. Como se estivesse esperando aquela visita há tempo. Pai, eu posso explicar, mas eu não queria ouvir explicação. Só queria saber uma coisa. Você mandou colocar fogo? Ele hesitou. E isso já era resposta suficiente. Disse que a fazenda era um peso, que eu estava me enterrando naquela terra enquanto o mundo mudava, que ele precisava fazer algo antes que tudo fosse perdido. Que Sebastião topou porque se sentia injustiçado e que a ideia era só fazer parecer um acidente. Mas você sabe como essas coisas são, pai. Fogo foge do controle. Me levantei, não gritei, não bati. Só olhei para ele com um olhar que nem eu conhecia, um misto de luto e raiva, e saí. Sabia que a partir daquele momento algo tinha morrido entre nós. Voltei
para a fazenda como quem volta de um enterro. As cercas queimadas, o cheiro de cinza no ar, o gado disperso e os homens olhando para mim como quem espera a direção. Tinha perdido muita coisa. Dinheiro, confiança, amigos, mas ainda tinha a terra. E enquanto ela respirasse, mesmo ferida, eu ia me manter de pé. Mas no fundo do peito, sabia que a história ainda não tinha terminado. Sebastião estava solto. Gustavo, mesmo exposto, continuava livre. E se eles tinham coragem de fazer isso uma vez, podiam tentar de novo. Era hora de preparar o contra-ataque. Depois de tudo que descobri, não consegui mais dormir como antes. A fazenda já não era só meu lar, era campo de guerra. E eu estava no meio da trincheira, ferido, mas não derrotado. Perder dinheiro, maquinário, confiança, era duro. Mas o mais cruel foi descobrir que o fogo maior não veio das chamas que consumiram a pastagem. Veio de dentro da minha própria casa. Gustavo me traiu com a frieza de um estranho. Tentou se justificar com palavras bonitas, com lógica de negócios, com ideias de progresso. Mas eu cresci nesse chão. Eu vi meu pai morrer segurando um pedaço de arame farpado, tentando salvar o último boi na seca de 1979. Vi minha mãe costurar a mesma camisa 3 vezes, porque não tinha dinheiro para outra. O que meu filho chamava de peso, para mim era raiz. Mas isso ele nunca entendeu. E talvez nunca entenda. No dia seguinte àquela conversa amarga, procurei meu advogado. Expliquei tudo. Pedi que puxasse as transações do nome de Gustavo, da tal empresa JM, e de qualquer ligação que ele pudesse ter com o Sebastião. E fui além. Pedi para levantar o histórico de toda a movimentação da fazenda dos últimos 2 anos. Eu queria ver, linha por linha, onde começou a traição. Enquanto os papéis eram vasculhados, tratei de reorganizar os homens que restaram comigo. Muitos estavam abalados, sem saber em quem confiar. Reuni todos no galpão principal. Falei olhando no olho de cada um. Disse que se alguém ali ainda estivesse envolvido, era melhor ir embora. Mas que quem ficasse, ia ficar para reconstruir. Porque aquela terra não ia ser engolida por ninguém. Alguns foram embora, outros ficaram. Entre eles, Zeca e João, que me provaram sua lealdade com silêncio e suor. Com eles, comecei o trabalho de recuperação. Ergui novas cercas, fiz aceiros largos para evitar outro incêndio, comprei gado novo com o que restava no caixa, vendi um carro da cidade, cortei luxos, mas mantive a fazenda viva. Dias depois, o advogado voltou com novidades. O nome do Gustavo constava como sócio de 3 empresas registradas em nome de terceiros, todas recém-criadas. Em uma delas, a mesma que comprou os tratores da fazenda. O dinheiro havia circulado por contas de laranjas, mas parte voltou para ele, disfarçado como empréstimo empresarial. E mais, Sebastião constava como funcionário informal dessas empresas. Eles tinham um esquema bem montado, profissional. Foi quando tomei minha decisão. Fui à delegacia e registrei tudo. Documentos, extratos, testemunhas. Pedi que fosse aberto inquérito contra meu próprio filho. O delegado hesitou. Achou que era coisa de família. Mas eu fui firme. Ele não é meu filho quando ataca minha casa. Ele é só mais um criminoso. A cidade inteira ficou empolvorosa. Uns me apoiaram. Outros me chamaram de louco, de ingrato, de velho ranzinza. Mas não me importava. A verdade era minha companheira e ela andava do meu lado. Enquanto a justiça começava a se mover, recebi uma ligação inesperada. Era de uma pousada numa cidade a 100 quilômetros dali. O gerente disse que um homem com o nome de Sebastião tinha dado entrada dias antes e desaparecido, deixando um quarto pago por 2 semanas. Fui até lá. Quando entrei no quarto, encontrei tudo revirado. No criado mudo, um caderno, de capa preta. Era a letra dele. Sebastião tinha escrito tudo. Como foi abordado por Gustavo. Como foi convencido aos poucos. Como no início, achava que podia sair da fazenda limpo, com uma partezinha justa que nunca recebeu.
como depois se viu preso no esquema e sem saída, e como o plano final, o incêndio, não foi ideia dele. Ele me mandou o galão, me disse para tocar fogo só num pedaço, só para assustar, mas o vento levou tudo. No fim da carta, Sebastião pedia perdão. Disse que não tinha mais coragem de olhar ninguém no olho, que não era homem para ser preso, nem homem para viver fugindo, e que se eu estivesse lendo aquilo, era porque ele já tinha tomado o rumo dele. Procurei por ele na região, mas ninguém mais o viu. Dizem que embarcou num ônibus rumo ao norte. Outros juram que ele se enfiou no mato e não saiu mais. Mas dentro de mim eu sabia, ele estava morto. Ou de verdade, ou por dentro. Voltei para a fazenda com o caderno nas mãos e a cabeça cheia. Reuni os homens de novo. Li o trecho da carta em voz alta. Mostrei que mesmo na lama, Sebastião teve um instante de lucidez. Um momento de arrependimento. Pedi que ninguém mais falasse mal dele na minha presença. O que ele fez foi imperdoável, mas a dor já tinha castigado ele o suficiente. O processo contra Gustavo correu. Ele tentou negar, tentou se vitimizar, mas as provas eram sólidas. Os advogados tentaram acordo, mas eu recusei. Queria que ele sentisse o peso das escolhas. No fim, foi condenado a devolver parte do valor desviado e ficou com os bens bloqueados. Não foi para a cadeia, mas perdeu tudo que construiu com aquele dinheiro sujo. Anos se passaram, a fazenda sobreviveu, não cresceu como antes, mas também não se entregou. Fiquei mais velho, mais calado, mais duro por dentro. O fogo queimou muito mais do que pasto. Queimou meu jeito de confiar, minha fé nos laços de sangue, minha paz, mas não queimou minha vontade de seguir. Hoje, quando ando por entre os bois, vejo cada cerca reconstruída como uma cicatriz. Marcas do que fomos, marcas do que somos agora. Às vezes, à noite, sento na varanda, olho para o escuro e me pego pensando no Sebastião, no meu filho, no que poderia ter sido, no que a ganância faz com o coração do homem. A terra, ela perdoa, mas não esquece. Ela guarda a memória dos passos, do suor, das lágrimas. E um dia, quando eu não estiver mais aqui, espero que alguém ande por esse chão com o mesmo respeito que aprendi a ter. E que saiba, a traição queima, mas a verdade cicatriza. Porque a fazenda pegou fogo. O dono perdeu muito, mas não perdeu tudo, porque enquanto houver raiz, sempre haverá recomeço.